Hoje vamos conversar com uma psicóloga e falar com ela sobre foco, sobre atingir as nossas metas. A gente vê sempre na internet as pessoas falando em focar muito e trabalhar muito, que você vai conseguir chegar e conquistar os seus sonhos, mas nem sempre isso é verdade, né? Então a gente não sabe a realidade de cada pessoa, principalmente quando a gente fala na internet, a gente não sabe em que lugar cada pessoa está. Tem gente que já está muito avançada, tem gente que tem muitos degraus ainda para subir, para poder chegar num certo nível. Então a gente não sabe com quem a gente conversa. Por isso que as frases motivacionais, elas soam maravilhosamente bem, simplificam muito as coisas e podem sim causar muita dor para algumas pessoas. E é por isso que eu chamei a psicóloga para conversar com a gente sobre esse assunto. Oi, butterflies! No vídeo de hoje, como vocês sabem, vai ser um assunto bem legal, porque eu acho sim importante a gente conversar sobre as frases motivacionais, sobre sempre falar que é só você trabalhar, que é só você ir atrás das coisas, que as coisas vão sim acontecer para você. Isso não é sempre verdade, isso é muito generalizado, a gente acaba tratando as pessoas no mundo como se elas fossem iguais a gente, como se elas tivessem vivido da mesma maneira que a gente. Vou deixar a Dani se apresentar e falar um pouquinho do projeto dela intercambiamente com outras meninas psicólogas e daí a gente vai começar o vídeo. Oi, Karina, tudo bem? Então, primeiramente eu queria te agradecer o convite, né, da gente novamente poder estar participando da discussão de temas tão importantes, né, e que por vezes traz muita angústia e sofrimento para as pessoas. Então, muito obrigada. E queria me apresentar também. Então, eu sou a Dani. Eu sou psicóloga, atualmente eu moro na Irlanda, em Dublin, e eu sou uma das cofundadoras do Intercambiamente, que é um projeto que foi criado por 3 psicólogas que moram ou moraram já tiveram a experiência de morar no exterior, e foi criado com o intuito de oferecer terapia online em um espaço de bem-estar e saúde emocional para as pessoas que moram ou têm o desejo de morar no exterior. Obrigada mais uma vez por participar, Dani. Eu fico muito feliz quando eu tenho vocês aqui no canal. E vocês sigam ela no Instagram, sigam o Projeto Intercambiamente no Instagram. Elas são muito, muito, muito fofas e elas ajudam demais as pessoas que moram no exterior ou querem morar no exterior a entender melhor como a gente está se sentindo, por que algumas sensações acontecem ou não com a gente. Então sigam elas lá no Instagram, tá bom? E também me sigam no Instagram, né, gente? Eu tento postar lá diariamente, eu converso com vocês no direct, então me sigam também no Instagram. Bom, eu vou começar perguntando pra Dani sobre a internet, né? A internet a gente simplifica muito as coisas. Eu acho que a internet generaliza demais e sempre dá a entender que você não está onde você quer chegar justamente pela sua culpa, justamente porque você não está trabalhando suficiente. Isso pode sim causar muito sofrimento para muitas pessoas e eu queria saber de você, Dani, o que você acha sobre esse assunto, como a gente pode explicar melhor sobre isso, porque cada pessoa está numa jornada diferente e não é porque você não está se esforçando o suficiente que é o motivo pelo qual você ainda não chegou na sua meta, né? Como você sabe, muitas vezes a sua meta talvez é uma meta muito impossível de alcançar para a sua realidade e você não sabe mais ou menos como traçar metas e como saber o que é realmente possível fazer. Então, Dani, fala aí pra gente um pouquinho sobre esse tipo de conselho que a gente vê muito na internet, que é praticamente frases motivacionais prontas e rápidas, que generalizando todas as pessoas e praticamente botando a culpa na pessoa por ela não estar onde ela quer chegar e pelos fracassos dela no geral. Então, essa é uma ideia bastante disseminada hoje, né? A noção de que se as pessoas estão em determinados lugares ou não estão em lugares que elas gostariam de estar, né? Isso pode estar relacionado com o fato das pessoas terem feito ou terem deixado de fazer algo, né? Às vezes com um cunho motivacional, né? De que tudo depende da pessoa. Mas, e pra gente conversar um pouquinho sobre isso, assim, né, eu acho importante primeiro a gente conversar sobre a questão de que a gente influencia e é influenciado pelo meio o tempo todo, assim, né, então será que somente os fatores individuais, eles vão definir aí toda uma trajetória, né, e a gente, né, vai conseguir em termos, bom, então se a gente é responsável, né, e se a gente tem o controle de tudo para chegar aonde a gente quer chegar, né? Onde é que entram os fatores ambientais, sociais e econômicos, né?
Então eles não têm nenhuma influência, né? Se eu tiver força de vontade, se eu traçar um ótimo plano, eu vou conseguir chegar lá, e se eu não conseguir chegar lá, não fui competente o suficiente, né? Ou, enfim, tem algum momento aí alguma questão de culpabilização. Então a primeira coisa, assim, né, que é importante falar é isso, né? A gente é influenciado por diversos fatores, né? Não só os individuais. Então, vamos pegar, assim, a noção de micro, né? Então, primeiro, a gente é influenciado, sim, por fatores pessoais. Daí entram os fatores biológicos, os fatores psicológicos, né? Enfim, fatores mais individuais. Mas a gente também é influenciado por fatores contextuais, né? Então, aí entram as relações, as redes de apoio, né? A forma como a gente foi criado, né? A gente é influenciado por fatores econômicos, sociais, culturais. Então, né, a gente entra em fatores mais do micro, assim, né? Que são os fatores individuais, e a gente vai lá para os fatores do macro, que também nos influenciam, que daí entram essas questões mais culturais e econômicas. Então, assumir, né, que somente os fatores individuais, eles acabariam, né, por definir o nosso destino, assim dizendo, pode ser um pouco arriscado, né, e, enfim, trazer muito sofrimento emocional para as pessoas, porque o que acontece é que não, a gente não tem controle de tudo o que acontece, né. Talvez a gente tenha controle de muito pouco até, né, então, não, né, acho que é importante entender que a gente a gente vive em sociedade, a gente é influenciado por diversos fatores, né, então tem coisas que fogem do nosso controle, né, então os fatores pessoais, eles são importantes, né, nós somos responsáveis por muitas das coisas que acontecem com a gente. Então, pensando aí, né, em um plano, né, que a pessoa trace, sim, é preciso foco, é preciso dedicação, é preciso organizar um plano alcançável, né, com metas alcançáveis, né, considerar isso, né, considerar tudo o que está no controle da pessoa, né, considerar aí a motivação da pessoa, considerar o quanto ela se dedica para que as coisas deem certo, é importante, mas é uma parte da situação. Então, algumas coisas mais facilmente elas são alcançadas, né, elas dependem, né, elas são mais influenciadas por fatores pessoais. Outras, nem que a pessoa lance mão do melhor dela, às vezes pode ser mais difícil de ser alcançado, porque ela vai esbarrar em algum momento aí em fatores econômicos, fatores culturais, ou outros fatores, assim, né, então muito depende, assim, da situação, mas não tem como reduzir somente, né, a pessoa, né, então é importante pensar nisso, assim. Eu gosto muito do conceito de responsabilidade ao invés de culpa, né, então, né, a gente consegue aí pensar em termos de atitudes, né, o que eu posso fazer em termos de atitudes ao invés de achar culpados, digamos assim. Essa é a primeira questão. A outra questão é que, levando em consideração, né, a questão dos fatores pessoais, assim, né, então, de que a pessoa conseguiria sozinha, as nossas maiores conquistas da vida a gente não conseguiu sozinha, né, então vamos pensar, assim, na questão de caminhar. Pra gente caminhar, a gente precisou de um outro segurando a nossa mão, ensinando, né, e nos dando segurança de que a gente ia conseguir e não ia cair. Pra falar, a gente precisa de outra pessoa. Né, para conseguir um emprego, é muito mais fácil quando tu consegue um emprego por indicação, né? As coisas se tornam mais fáceis. Então, a gente, para conviver em sociedade, a gente precisa do outro, né? Então, aí já mostra a importância aí de fatores sociais e outras questões que daí amplia um pouco, e não é só o pessoal, assim. Acho que isso é bem importante, assim, né? Não. Sim, porque eu vejo isso muito também na minha roda de amigos, né? Pessoas de classes sociais diferentes conseguem atingir coisas mais rápidas do que as outras, porque a família é bem conhecida na cidade, então consegue empregar o filho já numa empresa boa, conhece o dono de uma empresa, então acaba ajudando muito a pessoa a já conseguir cargos melhores. Não significa, né, que a pessoa é burra ou que a pessoa não merece, não tem condições daquele cargo, não é isso. Mas ajuda, é claro, a pessoa a ter influência na cidade, conhecer empresários, conhecer muitas pessoas, e com isso, sim, você vai conseguir ter uma rede de network muito melhor do que uma pessoa de classe média baixa ou uma pessoa mais
pobre, que não teve tanto estudo também, não teve a oportunidade de ir para o exterior, de conhecer outros países e com isso aprender outros idiomas, falar vários idiomas. Claro que sim, a pessoa que nunca foi para fora pode falar um idioma muito bem também, mas essas outras coisinhas ajudam muito, porque não é só o idioma que você aprende quando vai para fora, né? É toda uma vivência que te muda e é uma desvantagem. E aí a pessoa acaba achando que ela não é boa o suficiente, né? Então a pergunta é: como ajudar as pessoas a entenderem o que está sim no controle delas, o que elas podem fazer para chegar mais perto da onde elas querem chegar, o que elas podem fazer para conseguirem melhorar de vida, para conseguirem alcançar objetivos maiores e elas se orgulharem mais, o que a gente pode fazer. E também a gente manter o foco, porque às vezes dá assim aquela angústia de ver outras pessoas falando: ah, não é fácil, eu fiz assim, consegui, você também consegue. Como a gente pode continuar tendo foco e também mantendo a nossa sanidade mental. E aí nós estamos falando de fatores externos, né? Que a questão econômica é um fator externo. É claro que nós temos certa influência sobre esses fatores econômicos, porque, como eu disse, nós influenciamos e somos influenciados pelo meio, mas não é um controle absoluto. Então, é importante sim, né, pensar, né, como que as pessoas que têm esse fator econômico mais desfavorável podem conseguir alcançar os objetivos da mesma forma que pessoas com fatores econômicos mais favoráveis. Então, a primeira questão é a questão da culpabilização. Geralmente, culpabilizar não constrói nada, né? Se sentir culpado não constrói nada. O máximo que pode fazer, né, é a pessoa sustentar, alimentar a crença de que ela realmente não é capaz de alcançar essas coisas que ela almeja. Então, antes de tudo, assim, né, o que acho que é importante as pessoas fazerem, independente, né, da onde elas vieram, desse contexto, é traçar um plano de onde elas querem chegar, o que elas querem, qual é a meta delas. E aí, depois, sim, traçar esse passo a passo, levando em consideração os recursos pessoais e contextuais dessa pessoa, de acordo com a realidade dela. Não tem como ela traçar um caminho levando em consideração a realidade do outro. Essa é a realidade dela, levando os fatores pessoais e contextuais em consideração dela. Por exemplo, aprender inglês. Uma pessoa que tem uma condição econômica mais favorável e decidiu mudar para o exterior, para o país X, talvez ela tenha condições de pagar um professor nativo que mora lá para melhorar o inglês dela antes dela chegar no país. Já uma pessoa que não tem essas condições, ela pode buscar outros recursos, né? Buscar vídeos com pessoas do país falando para já se ambientar com o listening, né? E buscar materiais, tentar estudar mais por conta, né? E, enfim, assim, né? Levar em consideração a disponibilidade de tempo dela, que deve ser diferente, pode ser diferente das pessoas que têm uma condição econômica mais favorável. Então, levar em consideração um plano que seja aplicável para ela. Né? A gente tem essa ideia, né? Essa mania de se comparar, né? E a verdade é que é uma comparação injusta, porque a gente não vem dos mesmos lugares. As pessoas não passaram pelas mesmas coisas, elas podem passar por coisas semelhantes, nunca a mesma coisa, assim. Então, né, fazer esse plano individual, traçar esse caminho individual, assim. Uma outra coisa que pode ajudar, né, as pessoas que estão aí pensando em traçar planos e entender o que está no controle delas, é também conversar com pessoas que vieram de realidades semelhantes às delas, né? Econômicas, contextuais, sociais, né? E tentar entender o que essas pessoas fizeram, assim, né? Qual foi o caminho que essas pessoas fizeram, né? Porque aí, novamente, daí se vai aplicar aí uma comparação, que seja uma comparação mais justa, levando em consideração, assim, aspectos semelhantes, né? Condições aí de temperatura e pressão semelhantes à realidade dela, assim. Isso pode ajudar, às vezes a pessoa não está conseguindo ver uma possibilidade, vem o outro e traz essa possibilidade. Então, novamente, entra aquela questão do quanto a gente precisa do outro, né? Então, entra, assim, a noção de que depende da pessoa buscar alguns recursos, né, para chegar aonde ela quer chegar. Depende dela, entrar em contato com pessoas, né, para saber como chegar nesses lugares, né. E aí entra a questão de que como as pessoas ajudam pessoas, né. Então,
É claro que a gente tem aí fatores individuais e pessoais que influenciam e muito. Então, quanto mais motivada a pessoa estiver, quanto mais focada, né, mais foco, mais persistência, mais dedicação, quanto mais ela fizer um plano executável para ela, né, e aí então entrariam os fatores pessoais, maior é a probabilidade dela conseguir alcançar aí esses objetivos. Quanto mais distante da realidade dela, quanto menos ela se esforçar, quanto mais ela achar que ela não tem condições e isso paralisar ela, mais distante ela tá, né, dos objetivos dela, né? Mas não são só fatores pessoais, a gente não tem controle de tudo e a gente é influenciado por diversas situações, assim, então acho que isso é o mais importante, né? Tirar um pouco essa noção de culpabilização e trocar o conceito de culpa por responsabilidade. Né? O que tu pode fazer em termos de atitudes para alcançar o que tu tá buscando, de acordo com as tuas condições, com a tua realidade, com o teu contexto, né? Não com o contexto do outro. Não é sobre o caminho do outro, é sobre o teu caminho. Então, Karina, eu agradeço novamente o teu convite, né, por poder a gente estar aí construindo, conversando sobre assuntos tão importantes. E quero deixar o convite para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho, conhecer um pouco mais a nossa produção de conteúdo, então pode entrar no nosso Insta, que é @intercambiamente. Pessoas que têm interesse em fazer terapia online, a gente se coloca totalmente à disposição. E é isso, muito obrigada e eu espero que a gente possa estar conversando sobre outras temáticas em breve. Beijo, beijo. Muito obrigada pela participação, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido que não depende só da gente. Claro que tem muitas coisas, como a Dani falou, que depende da gente pra gente conseguir aos pouquinhos ir alcançando as nossas coisas, os nossos estudos, os nossos trabalhos, ou abrir uma empresa, mas também tem vários fatores externos que fazem com que talvez você demore um tempo maior para chegar onde você realmente quer chegar, às vezes não, né? Às vezes as pessoas têm sorte e conseguem fazer partnership, conseguem achar outras pessoas que ajudem. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sigam elas no Instagram, que vale muito a pena. Me sigam no Instagram também. Espero que meus vídeos agora comecem mais frequentes. Eu sinto muita falta de gravar pra vocês. E já estamos pertinho do Natal, então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas de Natal também, algumas coisas tipo uns pratos que eu quero fazer pro Natal. Então fiquem ligadinhos que vai ter muita coisa legal por aqui. Um super beijo, se cuidem e até mais. Bye!